Alguns irmãos essa semana me perguntaram sobre o uso da bebida e o uso do fumo dentro do ritual da Umbanda. O meu curso Mistérios de Exu, na segunda aula, no primeiro bloco, eu falo sobre isso. Então eu vou disponibilizar para vocês essa aula para sanar as dúvidas dos irmãos quanto a esses assuntos. Um abraço, até a próxima semana. Bate palma e abre a boca, macumbeira. Saravá, Exu. Refletiu a luz divina. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Olá, meus irmãos. Estamos em nossa segunda aula, no primeiro bloco, falando sobre Exu de trabalho. Vamos agora partir para a análise, a conversa, o estudo dos aspectos exteriores à manifestação de Exu do trabalho dentro do terreiro de Umbanda, a utilização da capa, da cartola, o uso do marafo, o uso do fumo, o uso do tabaco, a sexualidade do médium. Ele vira mais ou menos incorporando o Exu ou Pombagira. A mulher possui aspectos masculinos se incorporar Exu. O homem apresenta qualidades femininas quando incorpora Pombagira. É permitido incorporar Pombagira? O homem incorporar Pombagira? Vamos também conversar sobre Quimbanda. O que significa a palavra Quimbanda e os seus significados de acordo com os contextos em que são incluídos estes atos de liturgia, estes rituais. A Quimbanda faz o mal, a Quimbanda faz o bem. O que é Quimbanda e de onde veio essa palavra Quimbanda? Vamos também conversar sobre o que fazer com uma oferenda da porta da sua casa ou na esquina. Se for para você, o que você precisa fazer? Se não for, como você procede para limpar o local? Vamos também conversar sobre outros aspectos no decorrer da aula, e assim inicio a nossa segunda aula, o primeiro bloco falando sobre marafo. Tá. Não é exclusividade não é exclusividade da Umbanda as bebidas alcoólicas. Quem nunca viu o padre beber vinho durante a missa? Tomai o meu sangue, comei o meu corpo. Dizem que espíritos de baixa vibração utilizam bebidas alcoólicas, ou quiumbas, eguns, espíritos atrasados utilizam bebida. Jesus utilizou o vinho em seus rituais de iniciação. Jesus utilizava o vinho. Jesus era um grande espírito, considerado pela Igreja Apostólica Católica Romana como o próprio Deus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O ritual antropofágico de beber o sangue de seu Deus e comer a carne de seu Deus, para assim ser um só, está presente no ritual católico. Adérito, está significado o sangue com o vinho. Perfeito. Qual foi a primeira magia, qual o primeiro milagre que Jesus fez? Ou um dos primeiros? Transformar a água em vinho, para que a felicidade se estabelecesse no casamento, naquela festa de casamento. Bebida alcoólica não é exclusividade da Umbanda, bebida alcoólica não é fruto de espíritos atrasados, bebida alcoólica é bebida de poder. Os caboclos sabem muito bem disso, com os seus rituais, utilizando ervas de poder e bebidas de poder, que conectam o praticante, principalmente o pajé, ao grande espírito, aos espíritos da natureza. O grande espírito da natureza, que lhe transmite conhecimento e transborda este conhecimento para a tribo. O índio, ele não tem a diferenciação do viver
horário religioso, um ritual e a vida comum. O indígena vive o grande espírito, vive a sua religião, tem Tupã, aqueles que têm a religiosidade com o Tupã sendo Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O índio, ele tem essa característica de viver 24 horas por dia em conexão com o Tupã. Tudo tem Tupã, tudo que ele faz é Tupã. Assim, isso de uma forma resumida, correto? Não antropológica, fazendo uma tese de sociologia, por exemplo, ou psicologia ou ciências da religião sobre a manifestação religiosa indígena, mas um fato a ser relevado em consideração. Levado em consideração, na verdade. Assim, bebida alcoólica é utilizado também pelo caboclo, pelos pajés na bebericagem, o rapé como uma erva de poder para alcançar os espíritos e assim ter acesso a informações que, sem os espíritos dentro de nós, não aconteceria. Criando tecnologias, criando novas soluções e criando um estado de comunhão com tudo e com todos, principalmente com o divino, o sagrado. O marafo é uma bebida de poder. Há poder intrínseco dentro do marafo. Ela é uma bebida que fornece conexão com o divino. A Umbanda e as entidades não têm culpa que houve ou existe a profanação de uma bebida tão capaz. Os Rastafari não têm culpa de que a maconha é utilizada como recreação e a sua profanação traz dor e sofrimento. Os daimistas não têm culpa que utilizam a ayahuasca para fins profanos, causando dor e sofrimento. A Umbanda não tem culpa que a bebida de poder de Exu é utilizada como forma recreativa e não para o uso sagrado. Esta bebida leva a Deus, mas é preciso ter bom senso e conhecimento para utilizá-la. Quem tem são as entidades e por isso a bebida é oferecida a elas quando incorporado ou em suas oferendas. São as entidades que conseguem manipular esta bebida, não deixando o corpo do médium bêbado. Muitas vezes elas colocam debaixo do braço. Depois que foi oferecida a bebida à entidade, não se faz mais caipirinha com essa bebida. Essa bebida agora é imantada, cruzada. Houve um ritual em que ocorreu a imantação e o cruzamento da bebida, tornando-a da entidade. Você, depois do ritual, não pega e faz a sua caipirinha, o seu drink. Isso aqui, essa bebida, vira bebida sagrada. Em pequenas doses, pequeníssimas doses, de acordo com o peso, a idade, a fisiologia e a anatomia do médium, da pessoa, correto? Pequenas doses de marafo, de bebida alcoólica, causam excitação, relaxamento mental e, assim, facilidade na comunicação, incorporação e afinidade na incorporação da entidade com o médium. Adélio, você está querendo dizer que quem não consegue incorporar direito, se beber, fica bem incorporado? Não. Eu não disse nada disso. Eu estou dizendo que a bebida em pequeníssima dose, ela ativa o mental do médium, abaixa as barreiras e talvez naquele momento, isso é a entidade que tem que saber, naquele momento foi identificado que era necessário para que a vibração seja afim o suficiente para que toda a transmissão de informações e energia se complete. Assim,
temos também um outro aspecto a ser abordado da bebida. Bebida vem de erva, vem do plano vegetal. Recebeu força da terra, recebeu força do sol, das águas, do vento, das chuvas, de todos os elementos, como toda erva. Porém, as que possuem este teor alcoólico são oferecidas a Exu. Quem disse? Eles. Quem pediu? Eles. Eles dizem: pegue esta bebida, ofereça a mim, porque com ela eu consigo manipulá-la, enviar esta bebida para dentro, para agir de dentro para fora. Enquanto que a utilização do charuto, eu faço de fora para dentro. Irmãos, existem remédios que devem ser utilizados de diversas formas. Existem certas doenças espirituais cujos remédios são os mais diversos. Remédios para serem introduzidos, agidos de dentro para fora, remédios que tratam de fora para dentro, remédios que são também banhos, todos os poros do seu corpo, a sua pele, o seu campo espiritual. E existem remédios energéticos, existem remédios mentais, existem ações que geram reações na pessoa a ser tratada, seja o próprio médium ou seja o consulente. Se a entidade determina, eu vou estabelecer o meu axé nesta bebida, determina o que deve acontecer, oferece. A pessoa não precisa necessariamente beber, mas ela pode e deve fazer desta forma. Obrigado. E devolve. Não é obrigatório beber. É obrigatório absorver o axé. Pode ser absorvido mediunicamente. Porque a lei é justa. A lei sabe que se você não pode, não será cobrado sobre isso. Diz também que se você pode, beba. O mará age de dentro para fora, o fumo de fora para dentro. Temos tempo para falar sobre fumo ainda. O charuto. Perguntas sobre bebida aguardente, se ainda restarem, manda para mim. Num curso online, é difícil saber quem está assistindo e o grau de profundidade do conhecimento de quem está assistindo. Eu posso estar falando com iniciantes e com já iniciados. Assim, o conteúdo deve ser estabelecido em doses, de baixo para cima. Se existe algo que eu não disse que você precisava saber, pergunte para mim, não tenha vergonha. Vamos falar sobre o fumo. O fumo. Esse charuto já está aceso porque eu gravei esse vídeo já 2 vezes. Eu não gostei dos outros 2 resultados e um deles deu problema de áudio. Eu quero que estas aulas sejam ótimas, sejam perfeitas. Você não vai encontrar uma entidade fazendo isso. Ou isso aqui, ó. Tá tudo bem aí, meu amigo? Ela não traga. Tá certo que charuto não serve para tragar mesmo. A substância do charuto foi feita para que seja absorvido pela mucosa bucal e não pelos pulmões. Assim, agindo de fora para dentro, pois é uma erva de poder, tabaco é uma erva de poder, que deve ser usado com moderação, pois faz mal à saúde, mas de forma magística, incorporado, possui a sua mitigação. Ela tem benefícios que só o fumo pode fazer na quantidade e na rapidez que uma gira de umbanda precisa.
Quando alguém vai no terreiro de Umbanda é porque a coisa está bem feia. Eu tinha um professor que dizia, eu vou aos domingos, e não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas era a determinação que ele dava para a vida dele. Aos domingos eu vou na igreja evangélica para poder estabelecer o meu contato social, normal, dar o oi, dar o tchau para a sociedade. Eu vou na igreja católica quando eu preciso realizar um milagre. Mas quando eu estou ruim mesmo, quando o bicho pega, eu vou lá na Umbanda para as coisas acontecerem. Então, quando o bicho pega, as pessoas estão lá. E quando o bicho pega, o tabaco está disponível. A entidade, ela pode, depois de imantado e cruzado este elemento que também é uma erva, é um vegetal. Todas aquelas forças que o Marafo recebeu, isso também recebeu. Abrir um portal, tem um consulente aqui à frente. E assim, deste portal, retirar, emanar, estabelecer e fechar. É uma ação que o charuto pode fazer, que o tabaco pode fazer, que uma erva de poder pode fazer. Abrir portais. Também pode dissolver miasmas, larvas. Veja que os médios, quando incorporados em suas entidades, eles baforam e agem. Emitem uma substância como se estivessem lavando. Mas eu não posso fazer por imposição de mãos? Pode. Mas não há nada comparado a este instrumento de poder para este fim. Nesta velocidade e nesta agressividade. Tanto que esta fumaça, quando dirigida a retirar larvas, miasmas e cascões astrais, forma buracos na aura, que são preenchidos com outra ativação. Assim a entidade completa o seu trabalho. Também pode estabelecer uma conexão e enviar, propiciar através do seu hálito a magia, o objetivo a ser alcançado. Pode limpar também o seu próprio cavalo. Pode limpar o ambiente. É um instrumento. Tem poder, mas deve ser usado com moderação. Eu tenho filhas de santo com 15 anos de idade. Se um dia elas aparecerem fumando com as suas coleguinhas, eu não quero que a família diga que fui eu que ensinei ela a fumar. Bom senso e responsabilidade são características do sacerdote. Voltamos no segundo bloco de nossa aula para falar sobre os próximos assuntos de nosso curso Mistérios de Exu. Para o Exu, Exu é Mojubá. Bate palma e abre a boca, macumbeira. Para vai, Exu. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.